Olá, crianças! Hoje vou mostrar para vocês a sacola da independência. No dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Mas isso não aconteceu ontem. Para melhor entender esse fato, nós vamos entender a história do nosso país. Em 22 de abril de 1500, os portugueses erraram a rota e, em vez de ir para as Índias, vieram para o Brasil. O Brasil foi descoberto. Epa! Descoberto não, porque já tinha moradores aqui, eram os índios. Mas o Brasil tornou-se colônia de Portugal. E tudo que acontecia no Brasil tinha que ter autorização de Portugal. Para melhor entender o funcionamento, era assim: os portugueses levavam todas as riquezas do Brasil, como o ouro, o pau-brasil e as pedras preciosas. Em 1808, o rei de Portugal decidiu vir para o Brasil com toda a sua família real. Em 1821, Dom João e Carlota Joaquina, pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal, deixando Dom Pedro e Leopoldina como representantes da coroa portuguesa. Depois de crescer no Brasil, Dom Pedro apaixonou-se pelo Brasil e pelo seu povo. No final de 1821, Dom João queria o total poder do Brasil e resolveu escrever para Pedro: Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Depois de muito pensar, Pedro não concordou em voltar. Então, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro falou que ia ficar no Brasil e foi aclamado pelo povo. E esse dia ficou marcado na história como o Dia do Fico. Mas o rei não gostou dessa decisão de Pedro e começou uma grande rixa entre brasileiros e portugueses. A Maria Leopoldina, em 2 de setembro, com o auxílio de José Bonifácio, assinou a Declaração da Independência e pediu que a entregasse a declaração a Dom Pedro I, que tinha ido a uma viagem a São Paulo. Foi lá que Dom Pedro ficou sabendo da notícia. E, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro bradou independência ou morte. Ou seja, tornou o Brasil independente de Portugal. Daí o povo ficou sabendo desse ato heróico de Dom Pedro e o aclamou como imperador do Brasil, e sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Só que Portugal só reconheceu a independência do Brasil 2 anos depois, mas somente em 1824 a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. E aí, gostaram da história?